Grande é o Senhor e me digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. De todo louvor, adoração. Louvado seja o seu nome. Peço aos amados que abram a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmo de número 103. Versos 1 e 2. Todos encontraram? Louvado seja Deus. Vamos ler todos juntos, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Louvado seja o nosso Deus grandioso, Deus que nos resgata, nos restaura e nos fortalece dia após dia, irmãos, para continuarmos. Por isso nós, nesta noite, estamos aqui para bendizer, para engrandecer o nome do Senhor,
porque só Ele é digno, irmãos. Nesse momento nós iremos fazer uma oração de exaltação ao nosso Deus. Peço aos amados que curvem suas cabeças para que possamos orar ao nosso Deus. Soberano eterno Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade, Senhor. Estamos aqui nesta noite para o louvor da tua glória, Senhor. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua fidelidade, Senhor Deus. Porque somos tão infiéis, ó Pai, para contigo, Senhor Deus. Mas o Senhor tem tido misericórdia, meu Deus, em nossas vidas. O Senhor tem restaurado, Senhor Deus, a tua igreja dia após dia, Pai. E nós confiamos em ti, Pai. Sabemos, ó Deus, que passaremos por tribulações. Estamos passando por tribulações, ó Deus, nos dias atuais. Mas sabemos que o Senhor tem algo prometido, meu Deus. Tem algo concreto em nossas vidas, ó Pai, que é a tua salvação, através do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, e bendizemos, ó Pai, porque só o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso nós te louvamos, ó Deus, te agradecendo, ó Pai, por esta oportunidade, ó Pai, onde viemos aqui, ó Deus, para louvar o teu nome, para aprender mais da tua palavra, Senhor Deus. Que possamos, ó Deus, ser edificados nesta noite, ó Pai, através do estudo, ó Pai, da tua palavra, que será ministrada pelo teu servo, Senhor Deus, que possamos aproveitar cada momento, meu Deus, de aprendizado nesta noite, Pai. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em continuação, vamos entoar o hino de número 14. Peço aos amados que fiquem de pé. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, o Senhor glorificai. Vós os salvos pela cruz, se conosco glória dai. Vinde, vinde, juntos, exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz. Hoje, hoje, com alegria, exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém, os irmãos podem assentar. Continuação, irmãos, no mesmo Salmo 103, iremos ler agora o versículo 3 e o versículo 4. Salmo 103, 3 e 4.
Vamos ler em uma só voz, irmãos. Amém? Diz assim a palavra: Ele é quem perdoa a todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Louvado seja o nosso Deus, maravilhoso essa palavra. Ele é quem nos redime, Ele é quem perdoa, Ele é quem restaura. Ele é um Deus restaurador das nossas vidas, irmãos. Por isso nós louvamos esse Deus maravilhoso. Em continuação, nós iremos fazer mais uma oração de confissão. E eu peço ao presbítero Stassi que esteja fazendo essa oração nesse momento. Som. Oremos, irmãos. Santíssimo Deus, nosso eterno Pai, glorificado, exaltado, bendito seja o teu nome para todo sempre. E aqui nós estamos, Senhor. Estamos porque nós reconhecemos, primeiro, que o Senhor é Deus todo-poderoso, o Deus digno de todo louvor e de toda exaltação. E que também necessitamos, Senhor, da tua graça. Nós necessitamos, Senhor, do teu perdão dia após dia em nossas vidas. Pai querido, tem misericórdia, porque mesmo sendo conhecedores da tua palavra, nós somos pecadores, como a tua palavra nos diz. Mas nós te clamamos, Senhor, nos ajuda a cada dia melhorarmos. Pai querido, que teu Espírito Santo esteja conosco, a cada dia nos fortalecendo, nos incomodando para que possamos fazer a tua vontade. E por isso nós fazemos como salmista, Senhor. Nos ensina, Senhor, a fazer a tua vontade. Porque a tua vontade ela é boa, é perfeita e é agradável, Senhor. Mas muitas vezes, ó Pai, nós pecamos porque queremos fazer a nossa própria vontade. Pai querido, nos perdoa. Nos perdoa por negligenciarmos o te buscar em primeiro lugar. Nos perdoa porque muitas vezes, ó Pai, somos cobiçosos. Muitas vezes somos mentirosos. Muitas vezes somos hipócritas, ó Deus. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Nos ajuda, Senhor. E que isso não seja causa de retrocedermos, mas que cada um de nós, cada um do teu povo, que tenha qualquer pecado contra ti, que venha se pedir perdão nesse momento e dia após dia. E nós estamos aqui, diante da tua igreja, diante do teu povo, te pedindo perdão, Senhor. Te pedindo que se houver algum caminho mau entre nós, que o Senhor esteja perdoando. Meu Deus, nos perdoa porque muitas vezes temos alguns defeitos que não enxergamos, ó Deus. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes vimos o cisco no olho do próximo, quando existe um estaca no nosso olho. Ô Pai querido, nos ajuda a sermos misericordiosos, nos ajuda a amar mais, Senhor. Nos ajuda a ter mais paciência. Meu Deus, nos ajuda a ter o fruto do Espírito, que é amor, bondade, domínio próprio. Aquela lista lá de Gálatas. Para que possamos exalar o teu bom perfume. Para que possamos, ó Deus, mostrar que o nosso Deus transforma vidas. Por isso nós te pedimos, Senhor. Vem, Senhor, restaurando a vida de cada um de nós, desses que estão nos ouvindo. Porque nós sabemos que o Senhor é o Deus perdoador. O Senhor sabe, ó Pai, que somos fracos, que somos pó e que necessitamos dia após dia, manhã após manhã, pedir perdão pelos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a melhorar. Nos dá, Senhor, um coração, ó Pai, igual ao teu, disposto a obedecer. Nos dá, ó Pai, disposição para amar o próximo, para perdoar e para que as nossas vidas, ó Deus, seja carta lida pelo mundo. Mas para isso nós necessitamos, ó Deus, do teu Santo Espírito e do teu perdão. Nos fortalece, Senhor. Nos fortalece. Fortalece o teu povo, a tua igreja. E nesse momento eu também te peço, ó Pai, por aqueles que já caminharam bem, Senhor, conosco, mas muitas vezes ficam arrumando desculpas e estão longe de ti, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia daqueles que já tiveram prazer de te louvar aqui e hoje não tem mais, Senhor. Ô Jesus,
Aviva a tua obra, Senhor, nesses dias, ó Pai. Nesses dias onde muitos se acostumaram a ficar em casa, onde muitos se acostumaram a estar longe da tua casa, a estar longe da comunhão dos santos. Senhor, fortalece a tua igreja, o teu povo, tanto aqui em Bom Conselho como em todo o mundo, que tem sido afetado por essa pandemia. Mas nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nem contra os teus eleitos. Oh Deus, nós te louvamos, porque mesmo diante de lutas e dificuldades, o Senhor tem sustentado o teu povo. Louvado seja o teu nome por tua bondade. Louvado seja o teu nome porque as tuas misericórdias têm se renovado em nossas vidas. Louvado seja o teu nome porque às vezes, muitos de nós, muitas vezes até ansiosos, às vezes com depressão, mas o Senhor tem nos curado, ó Pai. Oh Deus, sara o teu povo, para que possamos te dar um louvor perfeito. E para isso nós dependemos de ti. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos tirou das trevas para a tua maravilhosa luz. Nos abençoa e nos dá o teu perdão. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento eu passo a oportunidade ao grupo de louvor. Colocar em pé, irmãos, e pela bondade, pela graça do seu perdão, do seu amor para conosco, cantemos com a certeza de que Ele nos perdoou em Cristo Jesus, e com alegria possamos dizer: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.
fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Nós somos do Senhor, Igreja de Deus, que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso desejo é estar sempre perto do Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos dizer do início: perto quero estar, Senhor. Perto quero estar, junto aos seus pés, junto aos seus pés, pois prazer maior não há me render que me render e te adorar. Ó Senhor, eis-nos aqui, Deus, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, é muito pouco, Senhor, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo lhe tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as lutas, Senhor, não importam as circunstâncias,
somente a Ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Agora, nesse momento teremos um momento de oração. A primeira oração, eu peço ao irmão Diácono Moura, vai vir até aqui à frente para fazer essa oração. É pelo Brasil, pela igreja, pelas congregações, pela a convenção das famílias, pelos nossos familiares que se convertam, aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor. A segunda oração, eu vou pedir à irmã Sharon, a irmã Dinorá, por libertação, pelos enfermos e firmeza espiritual. E a terceira oração, eu vou pedir ao diácono Cleiton, pelos políticos, pelo nosso presbitério e por nossa santificação. E também estaremos aqui os irmãos vão vir até aqui à frente. E eu deixo aberto também aos irmãos que queiram fazer seus pedidos de oração. Eu peço oração por um tio meu que está internado em Caruaru, está enfermo. Fui visitar ele na segunda-feira, em Águas Belas, mas para minha surpresa ele estava internado em Caruaru. Eu peço as orações dos irmãos por ele também. E os irmãos que tiverem algum pedido. Pelo aniversário da nossa congregação. Peço ao irmão Diácono Moura que se faça presente aqui à frente. A graça e a paz aos amados irmãos. Oremos. Eterno Deus, querido e bondoso Pai, nesse momento, ó Pai, onde estamos em Tua casa, Senhor, gratos, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Pai eterno, Pai querido, nós nesse momento invocamos o Teu Santo Espírito, ó Pai, para que assim, ó Deus, conduza, Senhor, cada irmão que aqui se encontra. Graças Te damos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, que é viva e que é eficaz. Ó Pai, nesse momento nós intercedemos, ó Deus, colocamos na Tua presença, ó Pai, o nosso país. Nós colocamos, ó Pai amado, na Tua presença, ó Deus, a nossa cidade, ó Pai. Nós colocamos, ó Pai amado, na Tua presença, ó Deus, os políticos, ó Pai. Nós colocamos, ó Pai amado, na Tua presença, ó Pai, a humanidade, ó Deus. Ó Deus, nós carecemos, ó Pai, de Ti, ó Pai, pois somos falhos e pecadores, ó Pai. Nós intercedemos, ó Pai amado, por todos, ó Pai amado, aqueles, ó Pai, que se encontram distante de Ti, ó Deus. Pelas pessoas, ó Pai, que ainda não tiveram um encontro verdadeiro contigo. Pois nós, ó Pai amado, Te pedimos que em nome de Jesus esteja tocando, Senhor, no coração, ó Deus, de cada um, ó Pai, que nesse momento está nos ouvindo, ó Pai.
onde a tua palavra estiver chegando, ó Pai, que esteja, ó Pai amado, transformando vidas, ó Pai. Esteja tocando, ó Pai amado, na alma, ó Pai, dessas pessoas, de crianças, de jovens, de adolescentes. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai amado, faça, ó Pai amado, na vida de cada um, ó Pai, o teu querer, o teu realizar, ó Deus. Nós, ó Pai amado, intercedemos, ó Pai amado, por cada um, ó Pai amado, dos nossos irmãos, ó Pai amado, também, ó Pai, que não se encontram conosco, ó Pai, nesse momento, ó Deus. Mas o teu Santo Espírito vai, ó Pai amado, até eles, onde quer que eles estejam, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, ó Pai amado, transformando, Senhor, cada um de nós, ó Pai. Pois no nome de Jesus nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de receber honras, glórias e louvores. E que tudo quanto nós, ó Pai amado, façamos, ó Pai, seja justamente para isso, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. É assim que te oramos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, amados. Nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos por estarmos aqui neste santuário, com o propósito, ó Deus, de te adorar, porque aqui aprendemos que devemos te honrar, te louvar, dedicar nossa vida a ti, Senhor. E é por isso, Senhor, que estamos aqui. Te agradecemos, nosso Deus, pelo teu amor para conosco. E nesta noite, Senhor, queremos colocar as nossas vidas em teu altar e pedir, Senhor, libertação. Quantas vezes, Senhor, estamos tão atrelados com os problemas da vida, estamos tão angustiados que não temos visão de ver o quanto o Senhor tem sido bom e generoso para conosco. Liberta-nos, Senhor, dos pensamentos maus. Liberta-nos, Senhor, do comodismo. Liberta-nos, Senhor, do medo. Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa inteira vida com o Senhor, que tem atrapalhado de desfrutarmos da salvação em Cristo Jesus. Ó Senhor Deus, te pedimos pela tua igreja. Liberta o teu povo, Senhor, e traz o teu povo para congregar, para se alegrar, para estar, Senhor, aqui na tua presença. Liberta-nos, Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis ao Senhor, como o Senhor tem sido fiel para com a humanidade. Ó nosso Deus, nós colocamos também em teu altar as pessoas que estão enfermas, aqueles que estão enfermos de doenças físicas, que o Senhor vá com providência, que o Senhor seja o médico dos médicos, que o Senhor seja a providência para trazer a saúde para o teu povo. Mas também te rogamos, ó nosso Deus, pelas doenças espirituais, que nos afastam, Senhor, uns dos outros, que nos afastam da tua presença, que nos afastam da tua palavra, que nos afasta da comunhão contigo. Te rogamos, nosso Deus, cura as nossas doenças espirituais, para que possamos viver como servos teus, para que possamos mostrar ao mundo que temos um Deus que cuida de nós. Muito obrigado por esta noite, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor imenso para conosco. Muito obrigado pela tua misericórdia, que tem se renovado a cada dia em nossas vidas. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa todos os departamentos da tua igreja. E abençoa, Senhor, o anjo desta igreja, que tu elegeste para cuidar deste rebanho. Em nome de Jesus, coloca, Senhor, a tua graça e proteção na vida deste teu servo, para que ele cada dia mais possa abençoar-nos através da tua palavra e através da sua vida. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém.
Oremos. Santo Deus, bondoso e eterno Pai, toda honra, glória, louvor e exaltação, Senhor, sejam dadas a Teu nome, ó Deus. Nesse momento, ó Pai, dando continuidade, ó Pai, nós colocamos, ó Senhor, nos apresentamos, ó Pai, diante do Teu altar, ó Pai, para Te clamar, ó Pai, por misericórdia, ó Pai amado, reconhecendo, ó Deus, que somos falhos, que somos pecadores, que somos pequenos e merecedores, ó Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia, ó Deus. Mas Tu, mesmo nos conhecendo, ó Pai, mesmo sabendo da nossa essência, ó Pai, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos trouxe, ó Pai, à Tua casa, e por isso nós Te louvamos e Te adoramos, ó Deus. Nesse momento, Senhor, queremos Te colocar, ó Pai, diante do Teu altar, ó Pai, todo o cenário político, ó Pai, que está acontecendo agora, não só no nosso país, mas como no mundo, ó Pai, nos Estados Unidos, ó Deus, sabemos que muitas das decisões políticas do mundo são tomadas a partir de lá, ó Deus. Que o Senhor possa estar tendo misericórdia, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, que o Senhor possa estar guiando, ó Pai, fazendo o melhor, ó Pai, para o povo e para o mundo, ó Pai. Sabemos que tudo que o Senhor escolhe, ó Pai, tudo que o Senhor permite, ó Pai, é o melhor para nós, ó Pai, mesmo que muitas vezes nós não entendemos, ó Pai. Mas nós Te clamamos, ó Senhor, que o Senhor possa estar intervindo, indo à frente, ó Pai, e que nós possamos aceitar tudo que possa estar acontecendo, ó Pai, porque é Tu que destinaste, ó Senhor, sabemos que tudo vem de Ti. Também Te colocamos, ó Pai, as políticas, ó Deus, do nosso país, ó Deus, onde nós estamos vendo, ó Pai, nas reportagens, ó Pai, dia após dia, ó Pai, candidatos, ó Pai, perdendo as suas vidas, ó Pai, sendo mortos, ó Pai, justamente porque o aliado acha que ele vai ganhar ou não vai, ó Deus, e estão nessa guerra, ó Deus. Um ato que seria para a melhoria do país, do estado, das cidades, ó Deus, nós estamos vendo que está se tornando uma guerra civil, ó Deus. Tem misericórdia, ó Pai, do povo, ó Pai, do povo em geral, ó Pai, que mesmo só votando, ó Pai, mas são os mais atingidos, ó Pai, por esses políticos, ó Deus, que o Senhor possa estar colocando governantes, ó Senhor, que tenham temor ao Teu nome, ó Senhor, governantes que possam estar trabalhando, ó Pai, em prol do povo, ó Deus amado, em prol de melhorias, ó Pai, para as cidades, ó Pai, para o país em geral, ó Deus, que acima de tudo, ó Pai, possam estar aprovando leis e elegendo leis, ó Deus, que condiz, ó Pai, com Teus ensinos, ó Pai, que Te glorifique, ó Pai. Que essas leis de aborto e tantas outras leis que tem, ó Pai, que elas não possam vir vigorar, ó Deus. Que o Senhor possa estar à frente intervindo, ó Deus. Sabemos que nos últimos dias, ó Pai, veremos muitas coisas ruins, ó Deus. Mas nós Te clamamos, ó Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia do Teu povo, ó Deus. Que o Senhor possa estar nos livrando, ó Pai, dessas coisas, ó Pai amado, que estão por vir, ó Pai. Nos abençoa, ó Pai. Nos entregamos todo os políticos, ó Pai, todo o país, toda a cidade, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Deus, que o melhor seja feito, ó Deus. Nesse momento, ó Deus, também queremos Te clamar, ó Senhor, pelos líderes, ó Pai, da Tua igreja, ó Pai, pelo pastor, ó Pai, por sua família, pelos presbíteros, pelos diáconos, ó Senhor, que o Senhor possa estar nos dando ânimo, ó Pai, dia após dia para trabalharmos, ó Pai, para termos desejo de estarmos em Tua casa, ó Deus, desejo de fazer a Tua obra, ó Deus, desejo de levar o Teu evangelho, ó Pai, que foi para isso que fomos chamados, ó Deus. E nós Te clamamos, ó Senhor, que o Senhor possa estar nos capacitando, ó Deus, para que possamos ter uma vida que Te agrade e que Te glorifique em todos os momentos das nossas vidas, ó Deus. Seja em casa, com a família, seja nos nossos trabalhos, ó Pai, seja conversando com amigos, ó Deus, que em tudo, ó Pai, possamos Te glorificar, ó Pai. Que possamos ser Teu espelho, ó Pai. Que possamos refletir a imagem de Cristo, ó Deus, aqui nessa terra. Que as pessoas, através do nosso testemunho, ó Pai, possam se converter e entregar as suas vidas a Ti, ó Deus amado. Nos ajuda, ó Pai. Em nome de Cristo, ó Deus, é assim que nós Te oramos e Te clamamos. Amém, Senhor amado. Amém, louvado seja Deus. Nesse momento seremos agraciados por mais um cântico e depois o estudo da palavra que o reverendo trará da parte de Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos.
te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Do início. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, Senhor, tu és o autor, o Criador de todas as coisas, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Para o teu louvor, Senhor, são todas as coisas. Nós bendizemos, te agradecemos. Louvado e exaltado seja o Senhor. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre nós. A você que está nos acompanhando também nas redes sociais, uma alegria poder no meio da semana, depois de uma correria tão grande, né, que a gente tem, cada um na sua realidade, mas mesmo assim no meio da semana reservamos um momento para juntos, na comunhão dos santos, estarmos aqui fortalecendo a nossa fé. Não é em vão que nós estamos aqui, viemos porque o Senhor trouxe-nos aqui para fortalecer a nossa vida espiritual, a nossa fé, para que continuemos com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, por isso que nós continuamos e perseveramos. Meus amados irmãos, nós teremos a oportunidade nessas quartas-feiras, desde que já trabalhamos aqui sobre, em setembro, mês de setembro, falamos sobre, começando o mês de agosto, né? Mês de agosto já vimos sobre a história da igreja presbiteriana, falamos sobre missões, falamos sobre a história da IPB no Brasil. No mês de outubro, trabalhamos o mês da Reforma Protestante, falando da reforma religiosa no Velho Testamento, Novo Testamento.
também a perspectiva da reforma religiosa em Calvino e Lutero, e também neste mês de novembro teremos a oportunidade, nessas quartas-feiras enriquecedora, de podermos estar estudando expositivamente a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, esta será a oportunidade que nós teremos para aprofundar o nosso conhecimento em muitas situações que Paulo trata na igreja de Corinto, que nós vamos começar hoje essa exposição. E vamos expor falando sobre a Igreja de Cristo, divisões na igreja, partidos dentro da igreja, divisões. Vamos falar sobre a disciplina eclesiástica que deve ser aplicada, como deve ser aplicada. Vamos aprender sobre a perspectiva da santificação, a liberdade do cristão e o mundo. Vamos aprender também sobre os dons espirituais, especialmente o dom de profecia, o dom de línguas, que muitas pessoas querem aprender. Os dons espirituais, eles valem ainda, pastor, ou não valem? Estão valendo para a nossa igreja? E dom de línguas, pastor? É verdade isso? Acontece mesmo? Então, tudo isso nós vamos estudar. Como, então, nos aprofundar nesta carta maravilhosa, riquíssima, que é esta carta de 1 Coríntios. Então, nós teremos a oportunidade, e além do trabalho, irmãos, exegético, que é exaustivo nessa carta, que não é tão fácil assim, nós teremos a oportunidade de nos utilizar de alguns comentaristas, como João Calvino. Eu estarei utilizando basicamente o comentário de João Calvino, e outros autores, claro, que eu estarei citando no decorrer da nossa exposição. Hoje vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 1 a 3. E nós vamos ter a oportunidade de expor esses três primeiros versos da palavra do Senhor, que se encontra lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 1 a 3. Vamos então acompanhar o que diz a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, rogamos ao Senhor que nos traga iluminação pelo seu Espírito, para que possamos compreender estas verdades como igreja, para as nossas vidas também particular, Senhor. Nos abençoa, nos instrui nessa noite, e a todos que estão nos acompanhando também nesse instante. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos falar um pouco da cidade de Corinto, essa cidade riquíssima, essa cidade portuária, uma cidade que pertencia à famosa cidade da Acaia. E essa região era ideal para importação e exportação. Era um transeunte marítimo, onde havia várias facilidades para se exportar e transportar. E quando nós olhamos para a cidade de Corinto, nós percebemos que Lucas registra em Atos dos Apóstolos que Paulo passa por lá, por essa cidade, pelo menos 1 ano e meio. Ele passa e frequenta uma sinagoga, a sinagoga deste irmão Sóstenes, que ele cita aqui, era um dos presidentes da sinagoga, e agora Paulo passa 1 ano e meio na sinagoga, do qual Sóstenes era um dos principais. Por isso que ele traz essa saudação a Sóstenes, e ele o chama de irmão, e eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, dessa importância. Mas a questão é que Paulo então vai até ali, passa 1 ano e meio, mas Paulo desejava permanecer mais tempo em Corinto. Corinto era uma região onde o Senhor tinha muitos eleitos para
a seara do evangelho. Mas Paulo é obrigado a sair de lá por causa dos judeus que estavam perseguindo o apóstolo, então ele foi para a Síria. Ele vai para a Síria e durante essa ausência de Paulo à cidade de Corinto, a igreja fica como presa fácil. E é nesse momento que sai o grande apóstolo, então a igreja passa a receber falsos mestres dentro da igreja. E são esses falsos mestres que se instalam lá na igreja de Corinto, e há pelo menos 3 razões para que houvesse o surgimento desses falsos mestres. Primeiro, porque esses falsos mestres, eles se orgulhavam da sua oratória. A igreja de Corinto era uma igreja que recebeu vários pregadores. Então, aqueles irmãos tinham um orgulho muito grande, eles gostavam de eloquência, eles gostavam de pregadores renomados, eles gostavam de pregadores que tinham uma boa retórica, um bom discurso. E essa é uma das primeiras razões pelas quais a igreja de Corinto recebe falsos mestres. Não importa o que eles estão ensinando, desde que o seu discurso seja belo, seja bonito, seja algo que possa soar muito bem, como o próprio discurso grego da época. A segunda razão era a ambição. Muitos falsos mestres e gregos da época se sustentavam pelo discurso. Aliás, os chamados sábios, os gregos que ficavam nas feiras livres da Grécia, costumavam arrecadar dinheiro ou se sustentar por conta do seu belo discurso. Então, por conta de um belo discurso, e o segundo motivo, a ambição, é que estes falsos mestres se infiltram na igreja de Corinto. Além disso, se a igreja valorizava muito a eloquência dos seus pregadores, logo eles, quanto mais exaltados ficavam, melhor a sua reputação. Então a fama desses mestres se espalhava na cidade. Olha como Apolo discursa muito bem. E aí esse boato circulava em toda a igreja e, por consequente, a cidade de Corinto. Então, são razões que fizeram com que facilmente falsos mestres se introduzissem na igreja de Corinto. Corinto que se achava exatamente dominada pelos vícios, grandes vícios, luxúria, que não tem nada a ver com luxo, viu, irmãos? Luxúria não tem nada a ver com luxo. Luxúria é o pecado do desejo sexual ilícito. Então, a cidade de Corinto era uma cidade pecaminosa. E nós vamos tratar isso mais à frente. A arrogância era muito grande dentro daquela igreja, a vaidade, os prazeres. São estes vícios que a cidade de Corinto tinha, que estava adentrando na igreja. De tal forma que se acostumar com o que existe lá fora e entrando aqui dentro não fazia nenhuma diferença para os coríntios. Eles estavam acostumados. Esses vícios não faziam nenhuma diferença. Portanto, era muito simples você possuir dons e talentos dentro da igreja e mesmo assim usufruir de pecados e vícios que a cidade de Corinto estava rodeada. Era muito comum. Eles estavam muito ansiosos por novidades, pregadores eloquentes, de tal forma, irmãos, que as novidades de Cristo e do Evangelho eram desprezadas. Mensagem da cruz? Que mensagem da cruz? Falar de Cristo, morte e ressurreição? Falar da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Não, a gente quer sabedoria, eloquência, discurso belo. E esse discurso de Cristo estava fora de moda. Então, era muito fácil para os falsos mestres, apóstolos, atrair a atenção deles e adulterar a mensagem do Evangelho, porque eles não estavam preocupados com o teor da pregação.
Eles estavam preocupados com a eloquência, com as frases de efeito, com o poder, ou como chama, né, precisa estar assim, glorinha, né? Eles estavam preocupados com glorinha, eles estavam preocupados com o belo discurso que causasse êxtase no público. Então, nós estamos falando de uma igreja que não foi fácil pastorear, uma igreja. Agora a gente vai entender do porquê Paulo escreve esta carta. Por que Paulo precisa trabalhar? Irmãos, nenhuma epístola foi escrita porque simplesmente Paulo sentiu saudade dos irmãos. Eu estou com tanta saudade dos irmãos. Esse é um dos motivos mais secundários, mas os motivos primários, além de exaltar o Senhor, era para tratar problemas na igreja. Paulo escreve essa epístola. Aliás, a epístola de Corinto, nós vamos ver daqui para frente que foram escritas 4 cartas, mas só 2 foram encontradas, as outras não foram achadas. Há alguns indícios do que nós vamos tratar mais à frente, mas houve 4 cartas aos coríntios. Por isso que em algum discurso o apóstolo Paulo vai dizer, da carta que eu já vos referi, ele já havia escrito outra. Mas nós vamos tratar disso mais à frente. Vejamos o texto propriamente dito. Quando Paulo inicia este primeiro capítulo, geralmente Paulo, quando começa uma epístola, ele começa essa epístola saudando a igreja. Mas se você prestar atenção, a saudação que Paulo faz está no versículo 3. Ele inverte aqui a saudação. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que há uma inversão. Quando da fórmula apostólica, geralmente era graça e paz, irmãos, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começava o enredo da sua epístola. Mas em se tratando aqui da carta aos Coríntios, Paulo não começa com uma saudação à igreja, propriamente dito. Ele começa dizendo, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Por que Paulo faz isso? Qual o interesse de Paulo começar a sua epístola dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo? E aqui é justamente um apóstolo, né? Paulo está dizendo, eu sou Paulo, e este Paulo foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Por que Paulo está citando isso? Em primeiro lugar, porque Paulo estava mostrando, irmãos, que o seu chamado foi um chamado por Deus, e não como aquela igreja estava acostumada a fazer, em chamar pregadores, em chamar falsos mestres para entrarem na igreja. Não é assim. Paulo está dizendo, não foram vocês que me chamaram para que eu pudesse estar pastoreando vocês. Foi o chamado de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então, por que Paulo faz isso? Qual é a outra ênfase? É que, em segundo lugar, é que para uma mensagem ser autenticada, essa mensagem deveria ser por um apóstolo. Uma epístola verdadeira, aceita nas igrejas, deveria ser dada por um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. O que evidenciava, ou melhor, efetivava a mensagem à igreja, era que ela deveria ser escrita e grafada por um apóstolo. Não apenas pelo indício histórico de que existiam epístolas falsas com o nome dos apóstolos naquela época, chamados pseudos escritos ou apócrifos, como nós também conhecemos, muitas cartas falsas circulavam em nome dos apóstolos nessa época. Então, para autenticar a veracidade do conteúdo desta carta, para autenticar a responsabilidade, o peso do que ele vai tratar, ele está não apenas defendendo o teor do assunto, como ele está defendendo o seu apostolado, o que nos refere a uma terceira possibilidade do que Paulo está escrevendo isso. É que estavam tentando minar o apostolado
de Paulo. Estavam tentando desconsiderar Paulo de ser um apóstolo. E por isso que Paulo inicia dizendo exatamente isso. Paulo chamado para ser apóstolo. Então, duas coisas aqui Paulo deixa claro. Chamado por Deus. Paulo deixa claro que ele foi chamado por Deus. Ele não foi chamado pelos coríntios. Os coríntios, não, mas por Deus. A segunda coisa, a primeira é que ele foi chamado por Deus. A segunda coisa é que este Paulo deve ser fiel. Fiel no cumprimento dos seus deveres. Aquele que proclama a pura doutrina do Evangelho. Paulo não está se gloriando de ser apóstolo, irmãos. O fato de Paulo estar dizendo apóstolo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, é o fato de que homens da igreja de Corinto estão desconsiderando Paulo como apóstolo. Por isso ele está dizendo, eu não sou apóstolo porque eu mesmo me considerei, mas porque Deus me chamou para esse ministério, para este ofício. Paulo está defendendo o seu apostolado. Os falsos mestres faziam isso, porque estavam tentando duvidar do chamado de Paulo. E aí, Paulo então deixa claro de onde ele foi chamado. E depois ele vem, depois de declarar de quem ele foi chamado, como apóstolo, pela vontade de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, e aí ele fala do irmão Sóstenes, né? Este irmão que Lucas faz menção dele em Atos 18, 17. Vamos lá em Atos 18, 17, vamos conferir este texto. Atos 18, 17. O texto nos faz menção desse Sóstenes. Então, Atos 18, 17, então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Então, nós encontramos a referência aí de Sóstenes, como falei, como principal da sinagoga da cidade que estava lá em Corinto. E aí agora, Paulo faz menção deste que poderia ser desconsiderado por ser um judaizante, mas que agora se converte ao Evangelho de Jesus Cristo, se torna um grande amigo de Paulo, e Paulo faz questão de chamar Sóstenes de Adelfos, ou irmão, né? Como está aqui no grego, ele chama Adelfos, irmão Sóstenes. Esse irmão aqui é um companheiro de jornada. Da mesma forma que Sóstenes foi espancado, Paulo se identifica com Sóstenes, se sentindo também participante do sofrimento, destacando aqui Sóstenes como seu irmão. Irmão em tudo, na missão e no espancamento também. Irmão em todas as coisas. E agora nós chegamos ao verso 2, depois que Paulo então faz esse destaque, ele escreve agora a igreja de quem? De quem é a igreja? Por que Paulo traz essa ênfase dizendo a igreja de Deus que está em Corinto? Por quê? Paulo está deixando claro para nós, aqueles irmãos que vão ter problema de partidos lá na frente, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, Paulo está dizendo, vocês não são desses caras, mas vocês pertencem a Deus, porque a igreja é de Deus. Então Paulo está deixando claro aqui na introdução. Por que Paulo traz essa introdução? Porque Paulo já traz essa introdução resolvendo problemas. Ele, em primeira mão, ele trata do problema do seu apostolado, que estão desafiando ele, dizendo, tu és apóstolo coisa nenhuma, e isso a gente vai ver mais na frente. E aí agora ele vai tratar do problema de divisão, ele já vai responder e depois vai tratar de forma pastoral, isso mais adiante. Ele diz, a igreja, irmãos, é de Deus. Vocês estão dizendo que é de uns, de outros e de outros, mas não, a igreja é de Deus. E talvez pareça algo estranho, não é? Uma igreja de Deus
um grupo de pessoas imperfeitas, cheias de vícios, tantas falhas, e está uma igreja santa numa cidade perversa, promíscua, como a cidade de Corinto. Aí Paulo deixa claro o destaque textual, ele diz: a igreja de Deus que está na Babilônia. É uma antítese aqui, é como se ele dissesse assim, ó, uma coisa santa no meio da podridão. É isso que é a igreja. É um monte de pecadores, mas que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro e que estão neste mundo apodrecido. É como Jesus diz, nos comparando a sal. Nós somos um sal, o sal da terra, a luz do mundo. Então, Paulo está dizendo exatamente isso. A igreja santa de Deus que está em Corinto. Paulo fala isso e é resposta. Paulo sabia que isso era a resposta do Senhor. Atos 18, verso 9, a palavra de Deus falando para Paulo, dizendo exatamente isso. Não temas, Paulo. Eis que eu tenho muitos nesta cidade. Paulo estava querendo desistir de continuar pregando em Corinto por conta da perseguição e da resistência dos judeus, mas o Senhor falou com Paulo naquela mesma ocasião e disse: não temas, não pare, não interrompa o evangelho, continue perseverando, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Então Paulo lembra e agora escreve: a igreja de Deus que está aí, porque Deus tem muita gente ainda para salvar neste lugar. Então é maravilhoso, irmãos, como nós percebemos o trabalhar do Senhor, usando o apóstolo para ser tão profundo em pequenas linhas. E aí ele escreve: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Algumas possibilidades nós entendemos aqui: santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Há duas possibilidades aqui da gente entender. A primeira é que a santificação em Cristo é pontual. Ele nos santificou. Não é o que Paulo fala em Romanos, capítulo 8, e aos que santificou, né? Então, veja que o verbo está no passado, porque a santificação acontece num ponto da história. Quando Cristo morre, Cristo ressuscita, então Ele nos santifica. Ele nos justificou, Ele nos santificou. A santificação em Cristo foi pontual. Ah, eu já sou santo. Sim, esse é o fato de sermos chamados santos, porque de forma única, Ele em Cristo Jesus já nos tornou santos. Agora, por isso que Paulo está dizendo santificados, um particípio, né? Nós já fomos santificados, e esse particípio aqui mostra a nossa passividade na santificação, ou seja, é um ato unicamente monergístico, não depende de nós, único, só depende de Deus a santificação. Então ela já aconteceu em Cristo. Agora vem o outro aspecto, chamados para serem. E aí este verbo aponta transitividade. Ele está dizendo pontualmente santos, mas chamados para continuar em santificação. Santidade, então, é a marca daqueles que são os verdadeiros membros da igreja de Cristo. Os verdadeiros membros da igreja de Cristo são aqueles que não são santos apenas de palavra, mas eles estão em constante santificação dia após dia. E aqui vem o ato, primeiro, o ato monergístico, Deus agindo em nós, porque Ele já nos santificou, então em nós já existe um desejo intenso pela santificação. É por isso que quando nós pecamos a gente fica triste, nós ficamos angustiados, porque em nós já foi feita a santificação em Cristo, mas ela ainda é um processo. Como disse alguém, que a santidade é uma etapa, né? A conversão é um momento único, mas a santificação é um processo que vai acontecendo dia após dia. Então se nós fazíamos aquilo que desagrada a Deus,
aos poucos nós vamos deixando aquilo para trás. Isso é caminhar para a santificação, é um caminhar para uma pureza constante, é errar menos e acertar mais. Vai deixar de errar? Vai deixar de errar? Só quando a gente estiver no caixão, aí parou tudo, né? Mas enquanto tiver um miserável assim como eu, né, andando, caminhando, com o coração batendo, pode ter certeza, aqui está a fábrica pecaminosa, né? Mas qual é a diferença? É que neste desejo pela santificação, nós vamos caminhando cada vez mais, errando menos. Essa é a tendência dos verdadeiros membros da Igreja de Cristo, é cada vez mais errar menos e acertar mais. Essa é a nossa tendência. Por isso que Paulo diz, aqueles que foram santificados em Cristo, chamados para serem santos. Calvino também contribui dessa mesma forma, entendendo que o significado é duplo nesse sentido. Tanto porque Deus já fez, como porque também nós, por Deus, nos santificamos. E aí entra um ato sinergístico. Nós também praticamos a santificação, mas não porque nós queremos, mas porque primeiro Deus nos capacita e sempre nos habilita em Cristo para isso. E aí, irmãos, nós entendemos como o próprio Paulo continua dizendo, que todos esses desejos de santidade, santificação, denota separação. Nos separar mesmo. Aqueles que são chamados para serem santos. E essa santidade aqui é essa ideia de nós sermos agora uma nova criação de Deus. Alguém perguntou assim, todo mundo é criação de Deus? Sim, todo mundo é criação de Deus. E não há distinção nenhuma. Calvino até fala sobre isso. Mas a grande diferença é que em Cristo, nós somos nova criação. Então, porque aquele coração se torna novo. Aquele coração não é mais regido pela velha natureza, mas sim pela nova. Por isso que nós somos chamados de novas criaturas. Mas todos, de modo geral, somos criaturas de Deus. A única diferença que nos qualifica, o adjetivo que vem antes, novas criaturas. Novas. Então, é o que nos qualifica na diferença de todas as criaturas que existem da raça humana. É que nós temos um novo coração. E aí, irmãos, para encerrar, já o versículo 2, com todos os que invocam, todos os que o invocam. Esse é um termo geralmente usado para culto, e Paulo usa aqui como aqueles irmãos que de fato invocam. Paulo deixa claro e destaca que Cristo só é invocado pelos fiéis. O que mostra que, a despeito de existirem crentes verdadeiros na igreja de Corinto, ou crentes que não se passavam de apenas religiosos. Porque existem aqueles que de fato estão na igreja e estão invocando em verdade, e existem aqueles que não invocam, ou melhor, fazem de conta que o invocam e que têm fé em Cristo, mas as suas vidas não mudam. Continuam as mesmas pessoas, apenas religiosas. E esse termo aplicado para Paulo é: em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. E só invocam o nome do Senhor aqueles que são fiéis. E é isso que deve abranger toda a nossa devoção. E aí sim, por fim, o versículo 3, aí é onde Paulo, depois de de forma dura começar esta carta, agora ele traz a saudação e 2 benefícios que Deus dá à sua igreja: graça seja a vós e paz. Graça a vós outros e paz. Ele começa com o favor imerecido de Deus sobre aquela igreja, mostrando como é que ele vai tratar essa epístola, como é que ele vai tratar esta igreja, como é que ele precisa enxergar estes irmãos, com o favor imerecido de Deus, com a paz que aqueles irmãos não estavam vivenciando, paz que eles precisavam vivenciar, porque grande era a divisão, e nós vamos ver daqui ainda no capítulo 1, na quarta-feira que vem. Paz que aqueles irmãos precisavam,
e graça de Deus, para que eles pudessem superar tudo aquilo que Paulo vai tratar, que chega a ser tão agressivo lá na frente, que é um discurso tão duro, tão doloroso que Paulo vai tratar, que, meus irmãos, de fato, Paulo poderia ser até apedrejado, morto pelo discurso que ele ia dar, mas por isso Paulo começa apelando para a graça, porque aqueles irmãos precisavam ser tratados por Deus ao ouvirem um discurso que seria algo que tiraria eles da zona de conforto e de imoralidade. Irmãos, que a gente se prepare para aquilo que Deus vai tratar com a gente, porque eu sei que não vai ser fácil não, né? É uma carta de um desafio muito grande, irmãos que precisam ser tratados, irmãos que Paulo entrega até a Satanás, um cidadão aqui, nós vamos estudar isso, situações tristes na igreja, situações difíceis, mas que Deus certamente haverá de nos ensinar ricas lições que são pertinentes para os nossos dias, nesse tempo que é um tempo onde está sendo revelado o coração de muita gente, se de fato estão servindo a Jesus Cristo ou não, se estão no comodismo das suas casas, da sua vida, se não estão precisando de um sacudir de Deus, se não estão precisando realmente de um despertar espiritual. Muita gente que precisa acordar para a vida, porque estão acomodados, essa é a verdade. E aí esta carta vai mexer com a gente, eu espero que mexa comigo, transformando mais a minha vida, mais e mais, e a sua vida também, meu irmão. Então, que nós possamos nos abrir e nos preparar para aquilo que Deus já começou a tratar hoje conosco, e aquilo que Ele vai tratar daqui para frente, em nome de Jesus. Vamos, irmãos, nos colocar em pé, e vamos, então, orar nesse instante. Vamos encerrar orando a oração que nos ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos juntos, a uma voz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu quero lembrar apenas de alguns avisos. Lembrar que amanhã nós estaremos saindo daqui da igreja para a visitação. O diácono Cleiton já preparou a trajetória, estaremos visitando 3 famílias e amanhã venha participar conosco. Aqui sairemos depois da oração aqui da igreja, contemplando aí a visita de mais 3 famílias. Todas as quintas-feiras temos feito isso para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Lembrando também que este sábado convocamos toda a igreja para juntos nos reunirmos ali na congregação do Getsemane pelo 7º ano do seu aniversário. Estaremos ali fechando a rua e fazendo ali o culto ao ar livre. E todos vocês estão convidados, irmãos, para esse culto festivo de alegria. Vamos estar apoiando aquela congregação, aquele trabalho e estarmos juntos comemorando com alegria o 7º ano da nossa congregação Getsemane no bairro São Rafael. Esses são os nossos avisos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.